Boa noite, eu sou o Daniel Luiz Miranda, sou aluno do curso de Letras Português da Estácio. Estou aqui gravando esse vídeo como forma de entrega do meu PCC do período 2021.3. A primeira parte do trabalho consiste numa charge, né? Em que a professora está falando com os alunos sobre compreender que eles vão estudar nesse período do ano um pouco sobre as regiões sul e nordeste, e alguns dos alunos que estão na sala se animam porque eles se sentem ali representados, né? Porque o menino é do nordeste, a menina é do sul. E eles se sentem aí representados, e ela corta na hora a animação deles e fala: a gente não tem tempo para essas bobagens, fale português direito e vamos pro livro. O que me chama atenção nesse caso específico dessa tirinha em primeiro lugar, a relação com o português correto, né? Falar o português corretamente. Isso é uma das questões que eu acho que são uma das que mais são importantes e que são tratadas de forma mais periférica ou superficial ainda dentro do curso de letras, talvez, apesar de eu ter sentido já ao longo dos últimos semestres na Estácio uma tentativa de se falar sobre isso, que é a questão dos diversos portugueses, né? Que é a linha central da discussão sobre o preconceito linguístico. Como que a gente entende o funcionamento da norma padrão, se nós entendemos como a única norma possível, ou se nós a entendemos como uma das infinitas normas da língua possíveis, uma vez que todo falante, mesmo que não se utilize da linguagem da norma culta, da norma padrão, ele utiliza do português necessário para estar apto a utilizar da linguagem dentro da sua comunidade de fala. Então é interessante perceber já esse primeiro ponto na tirinha, né? E o segundo ponto que eu creio que é o principal dentro do objetivo dessa atividade, mas não necessariamente o que mais me chama a atenção, é a questão que a professora ignora conhecimentos prévios, né, dos alunos, ou seja, acho que é bem nítido dentro da obra do Paulo Freire a existência do conceito, né, de ensino-aprendizagem, né? Ou seja, a prática de se estar numa sala de aula, ou essa relação entre aluno e professor, ela não é uma relação unilateral, né? Ela é uma relação que vai e que volta, no sentido de que o professor dá, mas o professor também recebe. E eu sempre comento com amigos meus professores, que eu já tenho a oportunidade de ser professor tem alguns anos, sempre comento com eles como é gostoso quando você prepara uma aula inteira e deixa ela de lado, porque nos primeiros momentos da aula um aluno traz alguma coisa, traz uma pergunta, né, alguma coisa questionando, seja o que você falou, já uma professora, durante o final de semana tive tal ideia. Ou seja, você conseguir ativar a participação dos alunos, não necessariamente de forma polêmica, né, mas às vezes também a partir de polêmicas, você conseguir construir uma narrativa no sentido de ativar o conhecimento prévio, ativar o interesse a partir de coisas com as quais eles conseguem se relacionar. Ou seja, o professor precisa ativar o conhecimento prévio do aluno, mas de certa forma o professor precisa ter um conhecimento prévio também
de quem são os seus alunos, né? Por isso que essa relação do professor-aluno não pode ser distante, ela tem que ser uma relação disposta a conhecer, respeitando limites éticos, obviamente, quem é o seu aluno, como ele se manifesta, qual é o pano de fundo desses indivíduos, né, que são os estudantes, e abrindo-se para a oportunidade para a possibilidade de que eles tenham um posicionamento ativo dentro da sala de aula, ou seja, que sejam aulas, que o professor seja um guia, seja um mentor, que seja um planejador, que ele saiba como moderar uma aula, mas dando sim ao aluno a ferramenta de participar e de se sentir alguém operante, né? Se sentir alguém que faz parte, não apenas como refletor de uma ideia que vem do professor, não apenas como uma parte passiva, mas sim como um agente dentro da sala de aula. Isso é fundamental dentro não apenas da linha do Paulo Freire, mas principalmente que é uma linha que eu gosto de seguir. Dentro do trabalho com essas possibilidades, né, dentro do trabalho com as ferramentas que se pode ter para fazer com que o aluno seja parte ativa da aula, estão os projetos, né, de acordo até com o artigo sugerido do Educação Pública, né, que é da Mariana de Aguiar dos Santos e da Cláudia Maria Soares Rossi. O nome do artigo é Conhecimento Prévio dos Discentes, Contribuições para o Processo de Ensino-Aprendizagem baseado em Projetos. O projeto é uma ferramenta até não necessariamente nova, mas a gente começa a ver receber espaço de protagonismo dentro, principalmente do ensino público. A gente sabe que no Brasil as escolas privadas elas acabam trazendo, na maioria das vezes, uma certa vanguarda nesses projetos de inovação que são posteriormente adotados em outros ambientes. Mas se vê também dentro da participação na escola pública esse despertar para a interdisciplinaridade, né? Eu acho que o projeto ele pode ser a grande ferramenta dos professores, seja um professor que trabalha com séries iniciais, onde ele precisa ser o professor de todas as matérias, ou seja, já a partir do ensino fundamental 2, ensino médio, com professores divididos por matéria, onde pode haver uma relação, essa grande possibilidade de relação entre professores de matérias distintas, para que convirjam aí num projeto, num trabalho de interdisciplinaridade. E a gente sabe que os caminhos são vastos. Por exemplo, você pode trabalhar dentro da geografia e da biologia, você pode trabalhar flora e fauna em diferentes pontos e regiões do país, mais básica das ideias. Mas você pode aprofundar e trabalhar em inglês e história a partir da história contada por documentos traduzidos da língua original a partir de países de língua inglesa. Então, enfim, você pode fazer uma série de trabalhos, e aí você, dentro do ensino de história, você pode pegar análise de documentos, ensinar para os alunos como que a gente vai pegar um documento, como que a gente vai ver se isso funciona para esse tipo de pesquisa, se não, e o inglês ajudando justamente na composição, ou melhor, na decomposição, na decodificação daquele texto e depois uma tradução para a língua portuguesa. Enfim, possibilidades inúmeras, que é uma coisa que eu gosto bastante. E o projeto ele dá a possibilidade do aluno se envolver com tarefas, com desafios, com
objetivos distintos da sala de aula clássica, digamos assim, e ele vai sempre ter, ou ele pode, ele tem todas as ferramentas e as disposições para que haja uma conexão, uma ligação com a vida do aluno fora de aula, né? Fora da sala de aula, que é justamente essa questão de acessar o conhecimento prévio, né? Então, e dentro dos projetos, eles trabalham em grupo, eles trabalham em hierarquia, né? Tomada de decisão, habilidades específicas, o que cada um faz melhor, como é que a gente pode juntar isso, pensamento crítico também, como é que a gente compõe como é que a gente vai reproduzir isso com o nosso toque, não simplesmente, mais uma vez, como refletores de ideia, a criação, a percepção, enfim. Os alunos podem ser avaliados de uma maneira diferente também, o que é muito saudável, sair dessa visão século XIX, século XX de escola, carteira uma atrás da outra, prova, acertou, 10, errou, perde ponto, e uma avaliação que passa a ser menos objetiva no sentido talvez mais denotativo da palavra, de certo, errado, enfim, e mais subjetiva a partir aí da sensibilidade do professor também de entender quais foram as relações que foram construídas ao longo do projeto e que elas são mais válidas propriamente dito do que uma prova onde o aluno acertou uma questão. Então, o projeto propicia ambientes, relações e formas de aprendizado que são diferentes, né? Num segundo momento, dentro do trabalho, nos foi pedido, né, para que avaliasse uma situação onde a professora da charge não vai à aula e eu assumiria essa turma e que atividade eu faria com os alunos, como os avaliaria e como responderia as considerações realizadas pelos alunos ali no quadro 2 da charge, né? Então, primeiro ponto, né? Beleza, a professora faltou, eu sou o substituto. A primeira atividade eu chamo de uma atividade de engajamento, né? Que é justamente uma apresentação do tema, o que a gente vai falar, já ativando esse conhecimento prévio dos alunos. É com base num framework, né, de ensino de língua estrangeira, que eu acho muito interessante para ensinar a língua portuguesa também, que é o Engage, Study, Activate, né? Você primeiro engaja o aluno, você anima, você mostra para ele o que vai ser tratado e qual a relação que ele já tem com esse assunto. Você passa para o Study, que seria o estudo específico daquilo que você está apresentando, e depois o Activate, que seria uma parte de produção, para que haja a entrega, né? Para que haja a devolutiva do aluno do que foi aquela aula. Então, a primeira atividade que eu faria de engajamento seria justamente trazer a minha experiência como um aluno de Santa Catarina, como um cidadão catarinense, de algumas falas, de algumas expressões específicas que nós temos aqui, por exemplo, muito características de Florianópolis, que é a cidade onde eu vivo, e perguntar se eles conhecem essas expressões específicas de pescadores, expressões específicas de origem açoriana, que foge do tastolo, né, que é uma expressão específica, talvez uma das mais conhecidas no Brasil, para quem olha para Santa Catarina. Mas diferentes expressões sobre objetos, atividades, práticas, coisas que a gente faz no dia a dia, enfim. Perguntar se os alunos conhecem. Eles provavelmente, dependendo de onde são,
achariam engraçados, não conheceriam, e perguntar da onde que o que eles acham que isso pode significar, para trabalhar um pouco a imaginação deles, e em uma segunda instância, como se chama isso na terra deles. Aí a gente tem, por exemplo, aqui para pegar expressões como chup-chup, né, ou sacolé, enfim, ou geladinho. Tem o pacal, que é chamado tem outras expressões além de pacal, né, que é totó, enfim, o futebol que se joga de mesa. A gente pode pegar algumas dessas variações e outras bem mais específicas também e trabalhar a ativação justamente da linguagem específica na cabeça dos alunos. A segunda parte seria uma parte mais de study, que seria a apresentação da língua culta, da norma culta, como uma das normas possíveis de utilização da língua portuguesa, explicando que cada falante do norte ao sul do país, mesmo quando não usando a língua padrão, ele fala, a norma padrão da língua, perdão, ele fala um português tão bem falado quanto qualquer um de nós, no sentido de possuir dentro da sua... não do léxico, né, mas da construção gramatical, toda a lógica de gramática que a gente tem. Então, há variações fonéticas, morfológicas, enfim, mas uma estruturação da linguagem, principalmente se a gente pegar o mais básico dos segmentos, que é o sujeito, né, verbo, complemento, que isso é uma coisa, isso é uma linha seguida pela grande maioria das pessoas que falam outras normas que não a norma culta do português. Então, um estudo sobre as possibilidades, né? Sobre como a gente encontra N atuações, N performances dentro das normas possíveis de utilização da língua, e que são todas elas de qualidade, se é que se pode usar essa palavra, né? Que acho que até que não se pode, não é uma questão qualitativa, mas todas elas seguem uma linha de atuação gramatical, enfim, perfeitamente cabível, lógica, e que segue os padrões da comunidade de fala específica daquela pessoa. Então essa seria a atividade mais de estudo, pedindo para os alunos também trazerem as suas experiências, como é o português, como é que eles utilizam a língua na sua casa, se eles acham que utilizam mais de uma norma, dependendo de qual o espaço que eles estão frequentando, como é que a família deles, os amigos, os vizinhos, veem o português que ele utiliza e como é que ele vê o português que as pessoas utilizam ao seu redor. Fazendo aí uma parte de estudo de caso, né? E a última parte seria o activate, né? A ativação, ou seja, a produção. O que é a produção? Produção, eu penso que pode ser algo na linha de utilizar a norma, a linguagem coloquial a partir de uma produção individual ou em grupo, de texto ou vídeo. Então, pode ser... eu particularmente prefiro a língua falada, porque eu acho que abre aí algumas janelas importantes de comunicação até não verbal. Porém, eu acho que para o impacto, né, para os alunos verem, a produção textual, não utilizando a linguagem, a língua padrão, que é onde ela se faz mais necessária, né? Coesão textual, aí é onde a norma padrão acaba sendo mais necessária, mais pedida. Mas aí uma produção livre de textos a partir de linguagem coloquial, de linguagem falada,
e depois uma troca para que eles avaliem a produção dos outros colegas também. Se entenderam, se utilizam do conteúdo gramatical e lexical dos colegas, como é que funcionam essas interações, como é que eles encarariam uma interação como aquela, um texto como aquele, ou uma conversa partindo de uma linguagem como aquela. E uma avaliação que seria conjunta, o desempenho não apenas no texto, mas como críticos, entre aspas, né, dando feedback sobre o texto do colega. Né? E por último, a letra C pede ali como eu responderia as considerações realizadas pelos alunos no quadro da segunda charge. Né? Eu diria para eles que sim, que eles podem se ver finalmente representados, porque eu acho que isso tem um pouco a ver com a sensibilidade do professor com a representatividade, né? De eu saber que eu estou provavelmente, esses alunos estão provavelmente longe da sua terra, longe daquilo que faz parte da composição de vida deles como sujeitos, ou seja, de aspectos culturais que podem ser fundamentais para eles, enfim. E há uma sensibilidade pedida, necessária aí de dizer, ok, sim, vamos falar, quero ouvir, quero saber como é que é, eu não conheço. Achava que era assim, tenho amigos da sua terra que falam desse jeito, é verdade, é assim que acontece, não é assim que acontece. Ou seja, a postura da abertura, vamos trocar ideia, me ensina também, deixa eu te ensinar alguma coisa que eu sei, você me ensina alguma coisa que você sabe. E a partir daí, a minha construção da aula já não seria com base no livro, não teria sido com base naquilo que eu preparei, mas tá bom, deixa eu trazer para cá isso aqui, vamos ver como é que eu consigo encaixar naquilo que estava preparado para ser a aula de hoje, mas também se não conseguir encaixar, eu vou priorizar isso aqui e vamos tratar esse assunto, porque isso me interessa, isso interessa ao conteúdo programático dessa turma, isso interessa para o nosso desenvolvimento como até pessoas que estão num processo de se conhecer. Enfim, acho fundamental que haja essa sensibilidade por parte do professor. Bom, é isso. Então, uma boa noite.